fim está próximo, é um fato. O Senhor Jesus deixou muito claro isso para nós e nós precisamos estar atentos para que este fim não nos apanhe de surpresa. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Palavras do Senhor Jesus, Mateus 24, 12 a 14. Quando eu tenho esta consciência, eu tenho uma oportunidade única, tendo esta consciência. As pessoas que não têm a consciência do fim, vivem de maneira irresponsável. Quando nós temos essa consciência, nós temos responsabilidade para conosco, para com os outros, especialmente para com o reino de Deus. A nossa vida passa a ter um tempero muito especial. Nós temos um motivo da nossa existência. Quando nós temos consciência, o motivo da nossa existência, o único motivo é manifestarmos a glória de Deus. O fim de tudo está próximo. Então, alguma coisa tem que mudar na minha vida. Senão eu vou ser apanhado de surpresa. Então eu tenho que agir do jeito que aquele que vai me julgar gostaria de me encontrar. Devemos viver, então, tendo esta consciência de que o fim está próximo, devemos viver cada dia como se fosse o último dia da nossa existência. Vocês já pensaram em fazer isso? Viver cada dia como se fosse o último dia da existência? A nossa vida ia melhorar muito. Nós passaríamos a ter qualidade de vida e a oferecer qualidade de vida às pessoas que estão ao nosso redor. E se nós adotarmos esta conduta, nós vamos ter momentos muito agradáveis. Vamos nos surpreender conosco mesmos. Então, ordem, andar corretamente, ordenar a nossa vida, permitir que Deus ordene os nossos passos, porque o fim de tudo está próximo. E quando nós passarmos a viver cada dia como se fosse o último dia da nossa existência, aí nós estaremos garantindo a salvação. A certeza da salvação vem por esse estilo de vida. Viver o momento de hoje, o momento de agora, o tempo presente, totalmente na presença de Deus, totalmente dependente de Deus. Aí eu estou garantindo a salvação, você está garantindo a salvação. Mas nós precisamos adotar uma consciência de que o fim de tudo está próximo. E esse texto aqui do apóstolo Pedro nos chama a atenção para alguns cuidados. No versículo 7, ele começa dizendo: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos. As pessoas criteriosas, nós podemos notar, elas têm um estilo de vida. Vida honesta, vida certa, vida com transparência. Uma vida que as pessoas podem perceber nela espontaneidade. E a pessoa criteriosa, ela comunica sabedoria. Mas não a sabedoria do mundo, ela comunica a sabedoria que vem de Deus, uma pessoa criteriosa. Ser criterioso nos coloca numa qualidade de vida a nível elevado. Uma pessoa criteriosa, ela se destaca, porque mostra uma mente sã, mostra uma capacidade intelectual sadia. E, sendo criteriosos, nós passamos a usufruir de uma vida próspera. Recebemos a prosperidade de Deus, recebemos a prosperidade divina. Por que isto? Porque nós temos pleno acesso ao Pai. Nós temos livre acesso ao Pai através da oração. Por isso que ele fala que devemos ser criteriosos a bem das nossas orações. Nós, sendo criteriosos segundo a Bíblia, as nossas orações serão atendidas com toda certeza pelo nosso Pai Celestial. Então, significa que devemos conservar as nossas mentes puras, as nossas almas puras, e com um único propósito, visando sermos achados dignos para a vida eterna com Deus em Cristo Jesus. Este é o propósito de sermos criteriosos. Cada um ajuda a si mesmo, mas também ajuda a cada um que está nessa comunhão.
E assim cada um ajuda a sua família no dia a dia, ajuda as pessoas que estão ao seu redor nas diversas atividades do dia a dia. Exige ser criterioso, mas exige também ser sóbrio. Nós devemos então ter sobriedade. Também no versículo 7, o passo seguinte é isso: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, sóbrios a bem das vossas orações. O contrário de sóbrio é embriagado. Nós sabemos que o embriagado não tem equilíbrio, vive caindo. E o sóbrio não, tem pés firmes, passos firmes. Então, nós deveremos ser sóbrios, bem equilibrados. O nosso Deus é o Deus do equilíbrio. A pessoa sóbria é aquela pessoa autocontrolada. E essa palavra está intimamente ligada com as nossas orações também, a sobriedade. Uma pessoa embriagada com as coisas do mundo, ela pode até fazer uma oração, mas não vai se comunicar com Deus. Quando nós estamos sóbrios, segundo a direção do Espírito Santo, segundo a vontade de Deus, a nossa comunicação com Deus é perfeita daí. Nós temos uma mente sã, estamos sóbrios, estamos equilibrados, temos o fruto do Espírito e a nossa comunicação flui com Deus. Nós ouvimos a Deus e Deus nos ouve. E Ele nos atende daí de acordo com as nossas necessidades. Para que Deus atenda as nossas orações, então precisamos fazer o quê? Estar sóbrios. Não pensem que se fizermos uma oração fora desta sobriedade, Deus vai ouvir. Ele vai ter sempre amor por nós, vai ter sempre compaixão por nós, misericórdia, por mais errados que estejamos. Mas Ele espera isso de nós, sobriedade. Espera sermos criteriosos. E aí Ele atende às nossas orações. Quando estamos fora disso, a única oração que Deus ouve de nós é a oração de confissão de pecados. Quando nos arrependemos, confessamos o pecado, aí nós estamos voltando a ser criteriosos, estamos voltando a ser sóbrios. Saímos da embriaguez do pecado, saímos da tolice do pecado, e daí voltamos a buscar a Deus de forma sadia, com a mente sã, daí querendo a purificação. A sobriedade vem da palavra de Deus, do poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E também uma outra exigência muito importante: exige amor intenso para com os irmãos. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Amor intenso quer dizer amar sempre os irmãos, amar sempre a igreja do Senhor Jesus, a igreja viva. E se algum irmão pecar, e nós trabalharmos para que esse irmão se converta novamente a Deus pelo arrependimento e confissão, o amor cobre multidão de pecados. Este versículo tem sido apresentado com muitas interpretações erradas. O amor cobre multidão de pecados nesse sentido. Quando a vida de um pecador é trabalhada e aquela pessoa se volta para Deus novamente, com arrependimento e confissão, aí os pecados são cobertos no sangue do Senhor Jesus, o nosso Salvador. É nesse sentido. Porque Jesus derramou seu sangue para nos purificar, para nos libertar de toda a escravidão do pecado. Uma vida comunitária entre cristãos é um tratamento para nós. Por isso que a ordem é bem clara, desde o Velho Testamento, que os filhos e filhas de Deus devem estar juntos, devem ter a Bíblia como regra de fé e conduta, devem buscar a sabedoria do alto, devem buscar andar na direção do Espírito Santo de Deus, porque a comunhão entre os cristãos é educativa. Nós vamos sendo edificados. O amor é o grande sinal de Deus em nós. Nada acontece sem o amor. O melhor treinamento para este amor acontece em casa. Por isso que Deus instituiu famílias. Por isso que Deus colocou a igreja como grande família. Nós estamos aqui com inúmeras diferenças. Nós somos uma família. Uma família na fé. E família, um ajuda o outro. Família, se alguém está errado, o outro ajuda a desviar daquele erro, a fazer a pessoa retornar ao caminho da salvação, o caminho de Deus. O amor é Deus se movendo, o amor cristão. É o mover de Deus no meio da igreja e através da igreja.
Um ponto também tremendo, nos versículos 12 a 19, exige passar pelo fogo. Fogo queima. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Fogo que surge no meio de vós, a provação de Deus, destinado a provar-vos. As joias mais lindas, elas passam pela chama do crisol. É um tipo de maçarico para queimar as impurezas dos metais preciosos, das pedras preciosas. Então surge um fogo ardente no meio do povo de Deus, para purificar, para provar, para habilitar os crentes. E nós devemos, como diz a Bíblia, devemos ficar felizes, contentes, porque somos provados. O Senhor, toda vez que nos prova, Ele está dizendo: eu confio em você, eu tenho uma missão maior ainda para você. O que Jesus diz para nós? Ele cuida de nós, Ele nos purifica, Ele nos dá a condição de sermos mais que vencedores, porque essa é a vontade dele em Cristo Jesus, e Ele declara bem explícito aqui para nós, de uma forma bem clara. Ele diz: continue. Se você escolheu ser injusto, continue fazendo injustiça. Se você escolheu ser imundo, continue na imundície. Agora, se você escolher ser justo, continue na prática da justiça. Se você está em santidade, continue a santificar-se. Eis que venho sem demora. O fim de tudo está próximo. E Jesus está dizendo: eu tenho o prêmio. E comigo está o galardão. Eu tenho o prêmio do bom soldado, do bom guerreiro. Eu tenho a condecoração para retribuir a cada um segundo as suas obras. É tremendo isso. O soldado, ele é adestrado para a guerra. Ele é treinado fisicamente, intelectualmente, emocionalmente, na maneira de se vestir, inclusive, totalmente. Recebe um treinamento completo. E o Senhor faz isso conosco. Ele nos adestra com as provações. E muitas vezes saímos chamuscados. O fogo queima, mas ele queima para tirar as impurezas, para tirar aquilo que não agrada a Ele e que faz mal para nós. Deus coloca obstáculos para nos dar melhor condição em momentos mais difíceis. Se Ele coloca um obstáculo hoje, porque amanhã ou depois poderá surgir um momento muito mais difícil e nós já estaremos treinados para a guerra de amanhã. O soldado, antes de ir para a guerra, ele é muito bem treinado, porque lá ele vai correr risco. Deus faz isso conosco. Ele nos treina para sabermos enfrentar a guerra com critério, com sabedoria, com amor. O alvo de tudo é que o crente, vivendo uma vida conforme valores elevados no reino de Deus, esteja preparado para enfrentar o julgamento. O julgamento tem um nome: juízo final, popularmente conhecido como juízo final. Então, o Senhor vai nos preparando e nos usando para que muitas outras pessoas estejam na redenção de Cristo nesse dia também. Então, nós precisamos viver cada dia intensamente conforme Deus quer, agradando a Deus, obedecendo a Deus. Nós precisamos fugir dos modismos, das ondas religiosas que surgem para nos enganar. Vocês provavelmente já viram uma folha seca, uma pena sendo levada pelo vento. Se nós não formos criteriosos e sóbrios, nós seremos assim, levados por ventos de doutrinas, levados de engano em engano. Você tem percebido esta realidade ou tem sido levado por modismos? É isso que o Espírito Santo pergunta para nós, porque nós somos tentados por esses modismos. Somos assediados por esses modismos a toda hora. A Igreja Apostólica, ela tem um amor intenso de uns para com os outros, a comunhão educativa, eles estão sempre participativos uns na vida dos outros, e assim crescem na fé, crescem no poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque o fim de tudo está próximo. Este é o alerta que o Espírito Santo de Deus deixa para nós.
Recebam a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus conosco, Senhor. Muito obrigado porque nós podemos ter esta certeza de que o fim de tudo está próximo. Ensina-nos, Senhor, a viver intensamente cada dia na Tua presença, Senhor, sendo criteriosos, sendo sóbrios, Senhor, tendo amor intenso de uns para com os outros, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a andarmos conforme o Teu querer e não conforme o nosso querer, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a passarmos nas provações com paciência, com mansidão, como bons discípulos do Senhor, aprendendo a receber o Teu treinamento, Senhor, para sermos mais que vencedores, porque essa é a Tua vontade em Cristo Jesus. Senhor, visita não só nós, mas nossos parentes e familiares, cada ouvinte desta palavra, Senhor, cada pessoa que visualiza essa palavra, Senhor, visita com esta novidade de vida, Senhor, para que cada um possa viver intensamente, cada dia, como se fosse o último dia, obedecendo a Tua vontade, glorificando o Teu nome, sendo motivo de glórias ao Teu nome, porque só assim o Teu reino estará acontecendo nas nossas vidas, através das nossas vidas. Derrama, Senhor, esta unção de entendimento sobre a Tua igreja. Derrama, Senhor, esta unção de salvação, de libertação. Cobre, Senhor, os pecados daquelas pessoas que se arrependerem, Senhor, no sangue do Teu Filho Jesus. E assim estará havendo salvação, Senhor, em nome de Jesus.